Essa história se passou na década de 90 quando eu trabalhava no apartamento de um casal de idosos. Ele era aposentado, coronel do exército, muito educado e gentil. Ela, uma professora que não exercia sua profissão e se dedicava a cuidar da casa e da família. Vou chamá-la aqui de Senhora Beth. Senhora Beth já tinha por volta de 80 anos, mas ainda assim era uma senhora de rara beleza, o que me levava a imaginar o quão bela ela era no auge de sua juventude. Seus olhos eram de um azul hipnotizante, ela era muito vaidosa e elegante. Apesar da idade, se mostrava bastante ativa e saudável, porém arrogante e maldosa. Seu marido, que aqui vou chamar de Sr. Alberto, por outro lado não demonstrava a mesma energia. Quando eu comecei a trabalhar neste apartamento, ele já se encontrava doente, com câncer de próstata já em estágio avançado, muito fraco e debilitado. Os tratamentos não funcionavam mais e ele já havia se entregado à doença, que a essa altura já lhe causava muita dor e sofrimento. Minha rotina de trabalho se dividia entre os cuidados com o apartamento e os cuidados com o Sr. Alberto, que envolviam alimentação especial e medicamentos. Senhora Beth estava sempre preocupada com a organização e limpeza do apartamento, mas parecia não se importar com o sofrimento do marido. Muitas vezes dava a entender que ela sentia prazer em ver a agonia do seu parceiro de vida. Foram mais de 50 anos de casamento e eles tinham uma boa situação financeira, mas por diversas vezes, a morfina acabava e ela o deixava sentindo dores fortes por dias antes de finalmente comprar o medicamento. Sr. Alberto estava visivelmente abalado pela doença terminal e pelos maus tratos e desprezo da esposa. Eu não sei dizer se esse comportamento por parte de Sra. Beth sempre foi assim, mas durante o tempo que trabalhei na casa e Sr. Alberto esteve doente, ela sempre o maltratava e o desprezava, chegando a tratá-lo como se sua doença fosse contagiosa ou algo do tipo, exigindo que eu separasse toda a roupa de cama e talheres que ele usava, sem contar as palavras horríveis que ela diziam e expressavam a vontade dela que ele morresse logo, pois estava dando muito trabalho para ela. Ela já nem dormia mais no mesmo quarto que ele. Um dia, arrumando as gavetas do quarto do Sr. Alberto, vi uma arma de fogo guardada e avisei para a Sra. Beth que poderia ser perigoso, pois seu marido estava muito deprimido, e ela respondeu de forma grosseira que não tinha perigo nenhum, pois ele era muito covarde para tomar qualquer atitude. Por presenciar diversas vezes tais atitudes e não concordar com tamanha injustiça sem poder fazer nada por ele, pedi demissão do trabalho. Pouco tempo depois, soube por outros conhecidos que trabalhavam no mesmo prédio que Sr. Alberto, provavelmente tomado pela solidão, angústia, tristeza, dor e desespero, havia tirado a própria vida. Anos mais tarde, eu já estava trabalhando em um outro local, e recebi a visita inesperada da Sra. Beth. Ela pediu que eu voltasse a trabalhar em seu apartamento, confirmou que o marido havia falecido, mas não demonstrou tristeza. Apenas disse que gostava muito do meu trabalho e que desta vez seria uma pessoa mais agradável. Ela fez uma boa proposta, então resolvi aceitar. Depois de quase 2 anos que voltei a trabalhar para a Sra. Beth, eu estava sozinha no apartamento, limpando o quarto onde o Sr. Alberto dormia e onde ele também tirou a própria vida, quando senti uma presença atrás de mim que me chamou. Quando olhei, era o Sr. Alberto, que parecia estar ali através de um holograma ou algo do tipo. Pelo menos foi assim que meus olhos e meu cérebro perceberam esta aparição. Ele disse que eu não precisava ter medo, apenas que eu o escutasse, pois ele não tinha muito tempo. Ele pediu para transmitir uma mensagem para a Sra. Beth. Era para ela tomar cuidado para não acontecer com ela o mesmo que aconteceu com ele. Quando ele terminou de falar, a imagem que eu via foi ficando cada vez mais fraca, até que sumiu como fumaça. Eu fiquei com muito medo. Larguei tudo para trás, saí do apartamento e esperei por Sra. Beth no portão. Quando ela chegou, contei a ela o que havia acontecido e ela ficou muito brava e foi irônica ao mesmo tempo. Disse que não acreditava em nada do que eu falei e que se seu marido fosse voltar para aparecer para alguém, seria para ela, não para uma empregada. Disse ainda que nunca aconteceria com ela o mesmo que aconteceu com ele, pois ela não era covarde e nunca tiraria a própria vida. Mesmo dizendo não acreditar, ela chamou um padre para benzer o apartamento e tudo parecia estar normal. Continuei trabalhando lá por mais alguns meses, porém a cada dia Sra. Beth se tornava uma pessoa mais difícil, então novamente pedi demissão, e desta vez nunca mais voltei.
Algum tempo depois, eu continuava morando próximo ao apartamento dela e ainda conhecia pessoas que trabalhavam no mesmo prédio. Então soube que Sra. Betty estava muito doente, a mesma doença que o Sr. Alberto. Talvez fosse este o recado que ele gostaria de dar para ela, para que ela cuidasse da saúde, mas ela, sempre arrogante, não acreditou.